Os cangurus são símbolo da Austrália. Essas amáveis criaturas compõem uma boa parte da população de animais presentes nesse país. Se você quer saber um pouco mais sobre os cangurus, então veja esse vídeo até o final, pois reunimos os 15 melhores fatos interessantes sobre esses animais incríveis. Fato número 1. Os cangurus emitem menos metano. No estômago dos cangurus existe um tipo especial de bactéria que realiza seus processos metabólicos sem produzir metano. Isso é bom para o meio ambiente, além de conferir maior eficiência para os cangurus na metabolização de seu alimento. Cientistas pretendem estudar essas bactérias numa tentativa de utilizá-las em animais de fazenda, como vacas, com a finalidade de reduzir a quantidade de metano liberado por esses animais. Fato número 2. Os cangurus contraem seus músculos para se exibir. Os cangurus machos contraem sua musculatura numa tentativa de impressionar as fêmeas e também para mostrar força e afastar possíveis rivais. Quanto maior o bíceps de um canguru e quanto mais exibicionista ele for, maior é sua chance de ser escolhido por uma fêmea para o acasalamento. Fato número 3. Se os cangurus são perseguidos, eles correm para a água. Os cangurus não têm muitos predadores, mas podem sofrer ataques de raposas vermelhas, aves de rapina e dingos, uma espécie de canídeo selvagem encontrado na Austrália. Numa tentativa de se defender, os cangurus muitas vezes levam o oponente para a água e tentam afogá-lo. O chute de um canguru tem força suficiente para matar um ser humano. Fato número 4. Os cangurus saltam por necessidade. É muito comum ver cangurus pulando. Isso se deve ao fato de eles não conseguirem mover suas pernas de forma independente, ou seja, são incapazes de andar. Mas, mesmo pulando, podem atingir velocidades de mais de 56 km por hora. Fato número 5. Cangurus fêmeas conseguem interromper o desenvolvimento da gestação. As fêmeas cangurus estão constantemente gestantes. Isso proporciona uma grande população de cangurus. A fêmea engravida novamente logo depois que o filhote recém-nascido chega à bolsa. Entretanto, ela é capaz de interromper o desenvolvimento do embrião até que o filhote nascido deixe a bolsa. Quando ele sai, a gravidez é retomada e um novo ciclo se inicia. Fato número 6. A maioria dos cangurus é canhota. Assim como os seres humanos, os cangurus também têm uma mão dominante, sendo que eles têm preferência por usar a mão esquerda em tarefas diárias, tais como higiene e alimentação. Fato número 7. O número de cangurus na Austrália supera o número de pessoas. Atualmente, a Austrália tem uma população de 26 milhões de pessoas, enquanto há aproximadamente 48 milhões de cangurus. A superpopulação de cangurus leva ao nosso próximo fato. Fato número 8. Os australianos comem carne de canguru. É possível encontrar hambúrguer de canguru em restaurantes da Austrália. É uma carne rica em proteínas e bastante magra, figurando como uma alternativa saudável a outras carnes. Uma vez que a população de canguru é muito alta, isso não representa uma ameaça à espécie. Fato número 9. Cangurus são frequentemente atropelados. 80% dos animais que sofrem atropelamentos por carros na Austrália são cangurus. A maioria das apólices de seguro de carro alugado não cobre se você dirigir no Outback quando está escuro, pois há grandes chances de se atingir um canguru. Barras de metal são utilizadas nos veículos com o intuito de diminuir o impacto caso ocorra um choque contra um canguru. Fato número 10.
existe uma espécie de canguru que habita as árvores. Esses cangurus são bastante diferentes dos cangurus comumente conhecidos. Ao contrário dos cangurus em que pensamos, o canguru arborícola anda apoiado nas 4 patas e não saltam. Eles são encontrados na Nova Guiné e no extremo nordeste do estado de Queensland, na Austrália, diferente das demais espécies de canguru. Infelizmente, devido ao desmatamento e à caça, essa espécie rara de canguru encontra-se ameaçada. Fato número 11. A cauda do canguru funciona como uma terceira perna. A cauda do canguru é importante para o equilíbrio do animal. Além disso, ela também é utilizada como uma perna extra. Ao se deslocar, os cangurus usam a cauda para tirá-los do chão e depois executarem o pulo com as pernas. A força de sua cauda equivale à força combinada de suas 2 pernas. Fato número 12. Os cangurus não produzem suor. Os cangurus são desprovidos de glândulas sudoríparas, logo não podem suar. Para controlar a temperatura corporal, eles lambem os antebraços até que os pelos fiquem molhados. Eles também lambem suas patas e esfregam a umidade no peito. Fato número 13. Os cangurus não conseguem se mover para trás. Devido à sua cauda grande e musculosa, os cangurus não são capazes de dar pulos para trás. Por causa disso, a Austrália utiliza em seu brasão um canguru e uma emu, uma vez que esses animais não podem se mover para trás, ou seja, simbolicamente, a nação somente avança adiante. Faz sentido, não é mesmo? Fato número 14. Os recém-nascidos são do tamanho de um feijão. A gestação do canguru é muito curta, de apenas 33 dias. Com isso, o filhote nasce extremamente pequeno, podendo apresentar cerca de 2,5 cm. Ele precisa permanecer na bolsa para crescer durante 4 meses. Após esse período, já deixam a bolsa marsupial por curtos períodos de tempo. Apenas aos 10 meses de vida é que o filhote está apto a deixar definitivamente a bolsa. Fato número 15. Os cangurus são animais muito sociais. Os cangurus raramente são encontrados sozinhos. Eles quase sempre estão em grupo. Às vezes em pequenos grupos de 3 a 4 indivíduos, ou até mesmo formando grandes coletividades com 100 animais. Esses grupos são organizados e estruturados, de forma que sempre há um líder, que geralmente é o maior macho. Esse líder exerce controle sobre os outros indivíduos do grupo mediante o uso de sua força. Ele pode chutar ou morder os demais para manter sua liderança. E aí, você sabia todas essas curiosidades sobre os cangurus? Me conte nos comentários o que mais te surpreendeu. Te vejo no próximo vídeo e muito obrigada por assistir!